Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. É com imenso júbilo que iniciamos o Esferas da Vida em comemoração à obra libertadora do espírito humano. Hoje comemoramos 162 anos do Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista. O assunto de hoje é o Livro dos Espíritos, lançado dia 18 de abril de 1857 em Paris, pelo codificador Allan Kardec. A obra representa um gigantesco telescópio descortinando para o ambiente humano os ambientes inexplorados da pátria espiritual. E recebo o nosso querido Otacílio Rangel para este grande e importante bate-papo. Otacílio, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida. É uma alegria recebê-lo novamente aqui e ao vivo hoje, né? Fico muito feliz também de estar aqui e poder, junto com você, dialogar um pouco sobre essa obra monumental que representa, a rigor, um marco de mudança definitiva da vida na Terra, onde o ser humano vai aprender a deixar de ser homem e mulher para ser um espírito reencarnado transitoriamente pelo mundo, crescendo, progredindo, aprendendo. É isso mesmo. Otacílio Rangel Nascimento é professor sênior do Instituto de Física da USP, aqui de São Carlos. Isso. Então nós temos um físico, um cientista aqui conosco para falar do Livro dos Espíritos. Nada melhor, viu, Otacílio? Um estudante da ciência. E eu poderia começar o programa de hoje falando das mesas girantes, falando de como ele iniciou o estudo para chegar nas obras, mas eu queria ir um pouquinho antes deste momento, né? E eu vou passar aqui, para quem está em casa, e para o Otacílio, eu vou ler uma passagem do livro que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, que eu achei importantíssima para a gente começar o nosso estudo, Otacílio. Olha, eles fala assim, o Humberto de Campos: mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso. Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe. Então, lá no mundo espiritual, existem assembleias que se reúnem, vamos já começar a analisar, para nos ajudar aqui na Terra, nos ajudar no nosso progresso. E na época, né, em uma dessas tais assembleias, presidia pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Esse discípulo do Senhor era Allan Kardec, que nasceu dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Leão. Então a gente vê aqui que o mundo espiritual está sempre trabalhando, esses grandes espíritos muito superiores, gênios aqui que foi falado, né, inspiradores da pátria do orbe, que nos ajudam a cada momento a progredir. E nesse momento eles perceberam que era hora de nós, né, terráqueos, vamos dizer assim, de nós que reencarnamos aqui no planeta Terra, iniciar essa transformação, enxergar, nos conscientizar da imortalidade da alma, Otacílio, do plano espiritual,
Essa mensagem, essa colocação que o Humberto de Campos faz, ela é muito interessante, porque ela é muito mais geral do que a gente imagina. A renascença cultural, o iluminismo, né, os grandes gênios da ciência que vêm e desbravam conhecimentos novos, são todos eles missionários. Vêm do mundo espiritual, nascem entre nós para realizar essas tarefas, ajudando a humanidade a adiantar. E era a hora da gente começar a pensar como espírito imortal. Então, Kardec vem como missionário. Por isso que a gente fala, a partir do momento que o Livro dos Espíritos foi lançado, faz essa relação de que o Espiritismo também surgiu. Mas na realidade, quando a gente fala de Espiritismo, e o que o Allan Kardec quer deixar claro aqui, que Humberto de Campos também fala, que nunca o Espiritismo existe desde a origem dos tempos. Como que a gente pode refletir com essa informação, Otacílio? Na verdade, não é o Espiritismo como doutrina. O que existe, e sempre existiu, são os conhecimentos da realidade espiritual de alguma forma, ainda mal entendida e mal interpretada pela humanidade em todas essas épocas anteriores, porque elas vieram como fragmentos. O próprio Jesus nos ensina muitas coisas da realidade espiritual que nós só estamos compreendendo agora por causa da doutrina espírita. Por exemplo, Jesus revela o mundo espiritual para nós quando ele, no Monte Tabor, junto com Pedro, João e Tiago, se põe a orar e ali materializam dois espíritos. Dois espíritos aparecem ali. Nada mais, nada menos do que Moisés, que viveu 1.300 anos antes de Jesus, e Elias, que viveu 9 séculos antes de Jesus. Então, como aqueles espíritos continuavam vivos? Porque a imortalidade da alma é uma realidade que Jesus apresenta para nós, mas a gente não compreende, porque a gente põe nisso aí um milagre. E como um milagre, qualquer coisa espiritual pode acontecer, porque a gente não explica. Então, a doutrina espírita vem e mostra que a realidade espiritual é presente e que os espíritos podem aparecer para nós a hora que é necessário. Então, essas coisas, não é, que estão esparsas ou mal entendidas, precisavam, em algum momento, fazer parte de um contexto estruturado, como doutrina, e Kardec tem a missão de fazer isso. Mas isso não é por acaso também, porque está organizado pelo mundo espiritual. E Jesus já tinha anunciado: eu vou-me embora, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei o Espírito de verdade, o Consolador, que ficará convosco até a consumação dos séculos. E ele fará a lembrança dos meus ensinamentos, a correção daquilo que foi adulterado pelo homem, e anunciará novas coisas. E esse é o papel da doutrina espírita. Ele é o Consolador prometido. Já estava no plano de Jesus, diretor espiritual do nosso planeta, desde sempre. Ele já sabia das etapas da evangelização do espírito, é isso? Claro, Ciro? porque ele é conhecedor do mecanismo evolutivo, não é? Como Jesus é um espírito superior, um espírito angelical, ele é porque já progrediu e alcançou esse conhecimento, não na Terra, porque Deus não criou o universo, Deus cria, continua criando. Há estrelas nascendo, há estrelas morrendo, há sistemas planetários se formando, há sistemas planetários mortos no universo que nós hoje observamos com muito mais propriedade. Então é natural que espíritos, criação divina antes de nós, porque Deus não parou de criar espíritos, não parou de criar no universo, evoluíram primeiro do que nós. E esses espíritos evoluídos ajudam na formação de novas civilizações em outros sistemas planetários. Então Jesus é o nosso diretor espiritual desde a formação do planeta Terra. E ele projeta, né, para a Terra um processo de evolução que era do conhecimento dele, porque ele já tinha percorrido o caminho. E planeja então todas as etapas de evolução do nosso planeta com a participação nossa, porque o ser humano,
O espírito tem livre arbítrio. Nós aceleramos ou retardamos o nosso progresso de acordo com a escolha coletiva que a humanidade faz. Mas ela vai amadurecendo e chega momentos que um auxílio do mundo espiritual faz ela dar um salto de qualidade. E é isso que representa a vinda do Livro dos Espíritos para nós. E o Livro dos Espíritos tem 1018 questões, é dividido em 4 partes e a primeira pergunta é: o que é Deus? É interessante porque o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, tinha 3 partes, 501 perguntas e subperguntas, não é? E estava organizado de forma diferente. Em 1857, 3 anos depois, Kardec lança a segunda edição, revisada completamente. É outro livro, Olha. com 1018 perguntas, 4 partes e capítulos inteiros de análise ou de ensaios estruturais de conhecimento baseados nas revelações do mundo espiritual. Vamos falar. Então o livro fica muito mais completo. Surpresa, a surpresa que você então, trouxe hoje, que é a hora. A gente vê isso nesse livro. Eu não sei se está dando para todo mundo ver. Eu acho que não é? sim. Esse livro foi lançado por Canuto Abreu no centenário do Livro dos Espíritos, 1957. E ele então publica nesse livro uma série de comentários interessantíssimos de análise da primeira e segunda edição que ele faz, e depois edita a primeira edição aqui numa edição bilíngue. Você abre aqui, não é? Tem a França. Aqui está a facsímile da edição francesa. Do primeira edição, e aqui a tradução em português. Então a gente pode confrontar como foi escrito e como foi traduzido da primeira edição. Valia a pena ter isso da segunda edição. Então como esse livro é uma raridade, não tem mais, não está sendo editado. E vale a pena ser reeditado, não é, Otacílio? Eu aqui convido as editoras, desafio as editoras a comprar os direitos e republicá-lo, porque isso aqui é uma preciosidade. Com certeza. E você também escreveu um livro da primeira parte do Livro dos Espíritos, é isso, então, Otacílio? como o Livro dos Espíritos, na segunda edição, que é a tradução que nós temos, quando nós vamos a uma livraria qualquer, compramos o Livro dos Espíritos, compramos a tradução da segunda edição, já revisada por Kardec, depois nunca foi mais mexida. Então, esse livro tem 4 partes. A primeira parte é das causas primárias. A segunda parte é do mundo espiritual e sua relação com o mundo físico. A terceira parte das leis morais. E a quarta parte das penas e consolações. Kardec escreveu mais 4 livros depois desse, em desenvolvimento dessas 4 partes. A primeira parte, as causas primárias, a gente encontra parte dela no Livro dos Médiuns e parte dela na Gênese. Grande parte dela na Gênese, que foi o último livro publicado por Kardec. Não é? A segunda parte está quase inteiramente no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns também desenvolve como é que é o médium, qual é a relação dos espíritos com o médium, não é? Que tipo de mediunidade existe, qual é a sensação que o médium tem, que responsabilidade ele tem, como os espíritos sérios e pusilânimes escolhem médiuns adequados segundo a semelhança de comportamento moral de médiuns e espíritos. Claro. Então, os espíritos médios só escolhem médiuns sérios. A gente vê isso no Brasil, nós temos um exemplo lindo do Chico Xavier, da Ivone Pereira, né, do Divaldo Pereira Franco. E a gente então tem exemplos desse tipo, como tem médiuns, né, desorganizados, desestruturados, como João de Deus e outros, que usam a mediunidade de maneira completamente errônea. E aí se associam com espíritos perturbados. Inteligentes, mas perturbados. Moralmente atrasados. Intelectualmente podem até ser adiantados, mas são moralmente atrasados. Então, eu me senti no dever, como físico, estudante das leis da ciência, de fazer um acompanhamento da primeira parte do Livro dos Espíritos, que está constituído de 76 perguntas, se não me falha a memória, com as suas respostas. Sim.
E essa primeira parte das causas primárias fala sobre a origem, sobre o que é o espírito, o que é matéria. Começa com a pergunta: que é Deus? Que já nos desafia a mudar a maneira de pensar, né? Porque Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem. Ora, perguntar que significa dar liberdade para os espíritos para responder sem formular um modelo prévio. Quando você pergunta quem, você já modelou, é uma pessoa. E Deus não é uma pessoa. A gente não pode personificá-lo. Então, a resposta que os espíritos dão vem em consonância disso. Porque nos ensina a pensar em Deus de forma diferente. Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ora, se é inteligência, ela não pode ser pensada como uma pessoa, porque inteligência é um conceito abstrato, não é? Tanto é que eu te perguntei aqui nos bastidores o que é inteligência para você. Pois é, faz uma concepção difícil. Cada uma das pessoas faz uma concepção de inteligência por conta própria, não é? De acordo com o entendimento e a cultura que tem. Sim. Obviamente que tem definições ou conceituações melhores e piores segundo o adiantamento da pessoa, não é? Mas não importa. Quando você pensa que Deus é inteligência e é causa primária, Deus vira fonte inteligente. Porque se ele é causa de tudo, ele é fonte do universo, não é? Ao mesmo tempo é uma fonte inteligente. O universo se manifesta como uma forma inteligente de criação. Então veja que a gente passa a pensar em Deus de maneira completamente diferente. Então esses desafios a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, porque cada pergunta e cada resposta tem um objetivo espiritual profundo, de acordar o indivíduo que vive terra a terra a ser um cidadão cósmico, um espírito imortal. Então esse é um desafio. Então, esse é o grande desafio. Nós analisamos essas primeiras perguntas, dessa primeira parte, toda nesse livro. E aí confrontamos nesse livro duas coisas interessantes. Porque Kardec viveu no século XIX. A ciência do século XIX não é a ciência do século XXI, 2021 que nós já temos. Então a ciência desenvolveu bastante. Se Kardec estivesse hoje aqui, como é que ele formularia essas perguntas de origem? Obviamente que ele formularia de forma diferente. Mas os espíritos respeitaram a cultura científica da época, responderam de acordo com o pensamento da época, adiantando informações para o futuro. E não há nenhuma incongruência ou erro na resposta dos espíritos, mesmo a ciência tendo adiantado como adiantou. É fantástico isso. Isso está analisado nesse livro das causas primárias que nós tivemos a ousadia de escrever. E o que eu acho interessante no Livro dos Espíritos é que Kardec faz questões que a gente faria, as dúvidas, ele é bem didático. Quem nunca leu o Livro dos Espíritos, se tem alguma curiosidade, não precisa ter medo, né? Nada disso, a gente sabe que a gente tem muitas pessoas que não são espíritas, que estão nos assistindo. Ele faz perguntas do mundo espiritual, como vive, como fala, né? De todos os tipos, assim, as perguntas das dúvidas que a gente teria, não é? É certo. É muito importante isso, porque você pode pensar assim, Priscila, é simples. Você é capaz de formular 1018 perguntas diferentes para o mundo espiritual? Nunca pensei sobre isso, Tarsílio. Se eu te der um ano, você será capaz de formular 1018 perguntas diferentes para o mundo espiritual? Complicado. Concatenadas, organizadas? Eu não sou. Claro que não, né? Então, qualquer pessoa que tiver uma dúvida, Kardec já perguntou por ele. Sim, é o que eu Se tiver coragem de ler ou estudar cuidadosamente o Livro dos Espíritos, não precisa perguntar para ninguém. É isso mesmo. Então, é isso que a gente encontra muitas vezes. Eu vou numa casa espírita fazer uma palestra. Aí termina a palestra, as pessoas rodeiam a gente, conversam um pouco e começam a fazer, eu queria fazer uma pergunta. Aí faz a pergunta, essa está lá no Livro dos Espíritos. Eu não vou responder, vai estudar lá. Não é? Porque a gente devia ter coragem de estudar.
né? O Livro dos Espíritos veio para isso, para esclarecer a gente sobre a realidade do mundo espiritual. Sobre a nossa realidade. Isso, a nossa realidade inserida numa realidade espiritual permanente. Então, o que a doutrina espírita é? Ela é a ciência do mundo espiritual. Olha, não vamos continuar, vamos parar aqui nesse momento da ciência do mundo espiritual. Tudo bem, como você quiser. Que a gente já acabou com o nosso tempo do primeiro bloco e a gente tem o nosso momento Chico Xavier, que eu peguei uma parte muito, muito gostosa de assistir do Chico Xavier, contando uma história do momento dele se sentir humano e o Emmanuel colocá-lo como um ser imortal. Vamos dar uma olhadinha. É a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Mas você viu o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Eu falei assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. De olho na visão. Doutora Viviane Colombari, o seu Francisco de Baté está relatando que o seu olho dói muito. Pode ser glaucoma? Francisco, pouco provável. Sabe por quê? O glaucoma, na maioria das vezes, não dá sintoma. Ela é uma doença silenciosa, traiçoeira. O paciente não sente nada até quando a doença está na sua fase final. Aí ele já começa a sentir perda de visão ou quando a pressão está extremamente alta, que dá dor no olho. Mas as doenças nas fases iniciais e até mesmo moderadas
sem sintoma algum. Por isso que você deve procurar um oftalmologista, somente ele consegue, com exame de pressão ocular e fundo de olho, fazer o seu diagnóstico. De olho na visão. Apoio Cultural HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Painel Paulista Esportes. Apoio Cultural Mundo Verde. Você mais saudável. Águia Branca. Mais energia para a vida. Florestana Paisagismo. 30 anos de experiência em limpeza, conservação e manutenção de áreas. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o Livro dos Espíritos com o professor, sênior do Instituto de Física da USP de São Carlos. É doutor, mas você tem esse título, né? O professor sênior é uma posição que a Universidade de São Paulo criou para os professores aposentados que continuam trabalhando. Olha lá. Então, como eu mantenho meu grupo de pesquisa e continuo trabalhando em pesquisa, não dou mais aula, então eu sou agraciado, não é, com essa posição, sem remuneração, mas com essa posição de professor sênior. Mas nada como trabalhar sempre, não é, ótimo, Otacílio? Ótimo. Mantenha a cabeça ocupada, pensando, desenvolvendo o conhecimento, é sempre bom. É isso mesmo. E o espiritismo é tido, né, é muito falado no meio espírita que o espiritismo é tríplice. É religião, filosofia e ciência. Também tem algumas polêmicas que falam que o espiritismo não é religião, é uma filosofia ou uma ciência. Explica pra gente um pouquinho, Otacílio, sobre isso. Na verdade, a gente vê na doutrina espírita, não é, esses três aspectos, né? Pela seguinte razão, porque a doutrina espírita ela surgiu através de uma observação na comunicação dos espíritos com o mundo físico, através das mesas girantes, depois através de médiuns, através da psicografia, da vidência e todos os tipos de mediunidade que existem. Mas Kardec, aproveitando isso, né, que ele achou que aquilo vinha com um objetivo sério, e procurou, investigando, conversando, dialogando com os espíritos e com diferentes médiuns, sondar o que era o mundo espiritual. Mais ou menos o que faz um repórter quando chega numa cidade, quer conhecer como é que a população vive. O que ele tem que fazer? Ele tem que conversar com os habitantes da periferia, não é? Conversar com os habitantes da classe média, conversar com os habitantes que moram num bairro rico, conhecer a estrutura comercial da cidade e tudo mais. Aí ele faz um panorama da cidade. Kardec precisava conhecer o mundo espiritual através desse recurso. Então, através da mediunidade, ele foi questionando o mundo espiritual e construiu o Livro dos Espíritos da maneira que nós já conversamos, não é? Através de uma experimentação. Então, a doutrina espírita, sob esse aspecto, ela é científica, porque ela faz uma pesquisa de observação, como faz as ciências sociais, como faz a astronomia. A astronomia é uma ciência de observação, não dá para juntar dois
astros para fazer um experimento no laboratório, não é? Então a gente observa e vai tirando resultados da observação. Foi isso que Kardec fez. Então a doutrina espírita, por causa do fenômeno mediúnico, do fenômeno de comunicação dos espíritos com o mundo físico, ele extraiu daí conhecimentos do mundo espiritual, as leis espirituais que nos governam e, obviamente, conseguiu com isso responder uma série de perguntas fundamentais que o homem faz. De onde viemos, para onde vai, o que significa a vida, o que é, né, a vida propriamente dita. Então isso é filosófico. Então tem toda uma estrutura de filosofia por trás, por causa dessa análise que se faz, desse conhecimento que se adquire. E obviamente, como a gente é um espírito imortal no corpo físico, o que a gente faz aqui reflete através da responsabilidade na nossa vida espiritual. Então tem uma lei de causa e efeito por trás disso. Portanto, tem consequências morais. O que você faz de prejuízo para alguém, você vai encontrar esse alguém de novo. Já não mais existe o recurso de você ficar livre dos seus inimigos, que você vai encontrar no mundo espiritual. Então, tanto quanto os amigos. Então, tem consequências. Isso traz consequências morais. Então, do ponto de vista das consequências morais, ele tem um aspecto religioso. E a gente observa que toda essa lei, todas essas leis do mundo espiritual estão enunciadas por Jesus no Evangelho dele. A cada um segundo as suas obras, lei de causa e efeito. Sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu, lei de evolução. Tá certo? Então a gente vai identificando, a lei da reencarnação também. Ela sai daí, porque se você vai para o mundo espiritual e volta na vida corporal, e Jesus ensina isso, identificando João Batista com Elias que havia de vir, era o mesmo Espírito. E ele deixa isso claro no seu Evangelho. Os evangelistas contam isso com muita clareza. Então a gente identifica o espírito Elias nascido em João Batista, mas a gente acompanha o nascimento de João Batista, porque João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Ela ficou grávida. Então a gente volta para o mundo físico através do novo corpo que nasce. Esse é um mecanismo da reencarnação ensinada pelo Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita então esmiuça, detalha, define isso com muita claridade. Não é da doutrina espírita a lei da reencarnação, é uma lei da natureza. Pitágoras já achava isso, porque ele aprendeu isso com os egípcios, não é? Então a reencarnação é uma ideia já muito conhecida e difundida na história da humanidade, mas ela é claramente compreendida e explicada através da doutrina espírita. Por meio da doutrina espírita. Tem muitas pessoas que falam que o espiritismo não é cristão. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, deixa bem claro que ele apresenta Jesus como modelo da humanidade. Jesus faz essa pergunta. Existe alguém que pode ser considerado... Kardec faz a pergunta. Kardec pergunta aos espíritos. Se a gente podia se inspirar em alguém que pudesse ser guia e modelo para a humanidade, e os espíritos respondem, Jesus. Simplesmente assim, Jesus. Aí ele continua, as perguntas subsequentes são muito importantes. Mas então, se Jesus veio e já ensinou o seu evangelho, por que os espíritos vêm agora bater nesse ponto de novo? Porque é hora de ficar tudo claro para todo mundo. Porque Jesus falava muitas vezes por parábolas, com histórias, e o entendimento dos ensinamentos de Jesus até hoje não são muito claros para a maioria das pessoas. Mas agora é hora de todo mundo saber isso com clareza. E a doutrina espírita vem então detalhar todos esses ensinamentos para que não haja mais dúvida. Nós estamos entrando na vida terrena na era do espírito. Não dá mais para voltar para trás. Nós já evoluímos do homem, do Homo neanderthalensis, do Homo sapiens antigo, para um mundo civilizado. E nós precisamos, nesse momento em que a humanidade vive, com uma deficiência moral terrível, há uma crise moral no mundo, nos governos, de quase todos os povos. Então é hora da gente entender o papel do recurso moral, que é o recurso espiritual.
Se nós somos espíritos imortais, se todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, é hora de aprendermos a viver com fraternidade. E por que é tão difícil viver como um espírito imortal? Conviver como um espírito imortal? Desenvolver essa capacidade de se ver imortal, Otacílio. A gente tem que pensar nas relações como um espírito imortal, no nosso trabalho como um espírito imortal, na nossa relação com os bens materiais como você tem espírito razão. imortal. Mas isso vem com o conhecimento, isso vem com a meditação em cima da realidade espiritual. Você não precisa ler uma coisa, você precisa, acima de tudo, compreender. Sim. E a compreensão vem com o amadurecimento. Quando você lê uma obra qualquer a primeira vez, você não apreende os conhecimentos que ela tem. Você precisa ler, reler, e à medida que você vai meditando naquilo, o seu entendimento vai abrindo. A sua releitura é um adentramento com profundidade naqueles conceitos que estão ali colocados. Isso a gente precisa fazer com o Evangelho de Jesus, precisa fazer com a doutrina espírita, com os valores morais da vida. Ora, todo mundo sabe, né, a lei áurea. A gente deve fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Mas se a gente não cristalizar, não introjetar esse comportamento por treinamento dentro da gente, a gente nunca vai fazer. Sabe por quê que Jesus respondeu para Pedro, quando Pedro perguntou para ele: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que erra comigo? 7 vezes? Eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus quis dizer com isso? Sempre. Que a gente devia treinar o perdão até a gente, compreendendo o outro que erra com a gente com frequência, que ele não faz isso por maldade, ele faz isso por falta de entendimento de uma vida melhor. Então a compreensão põe a gente numa posição de não se sentir ofendido, e não se sentindo ofendido não precisa perdoar. E entender que quantas inúmeras vezes o nosso irmão também nos perdoa. Quando a gente fala de perdão, isso é recíproco. A gente pensa que só a gente perdoa, né? E o perdão não é bom para a pessoa que é perdoada, é bom para o indivíduo que perdoa, porque ele que está se esforçando para ser melhor. Já vou falar você um spoiler perdoar aqui, a gente vai estar semana que vem com o Valentim Fernandes falando sobre perdão. É muito importante isso, muito importante. Porque perdoar significa compreender o outro e dar uma nova chance para ele. E Deus nos perdoa nos dando nova chance. Ah, meu filho, você fez tudo errado, volta para o mundo espiritual, repagina tudo isso, se prepara e nasce de novo, e agora faz direito. Reencarnação é o perdão divino. Quando a gente se vê como um espírito imortal, a gente acabou de falar muito da imortalidade. Muitas pessoas acreditam na imortalidade do espírito ou da alma, enfim, independente do que quer chamar o espírito alma, mas muitas pessoas não acreditam na reencarnação. Mas a reencarnação faz parte da lei de causa e efeito, Otacílio. Ela faz parte do mecanismo evolutivo. Ela é uma lei de mecanismo. Porque, na verdade, a gente tem 3 leis fundamentais, né? Que tudo redunda delas. É a lei de evolução, né? Que leva desde o princípio inteligente mais rudimentar até o espírito humano, e continua, até a angelitude. Sim. A lei de livre-arbítrio, de capacidade de liberdade de escolha, que cresce com o desenvolvimento da pessoa, e a lei de responsabilidade pelas escolhas, lei de causa e efeito. Com essas 3 leis, você adquire amor, sabedoria, né? Evolui, progride, conserta as coisas erradas que você fez, não é? Porque quando você faz um mal para alguém, você não faz só um mal imediato assim, como a gente, esquece isso. Não se esquece. A pessoa que sofreu o mal não esquece. Você vai ter que compensá-la e corrigir em você para não cometer o mesmo erro com os outros e compensá-la mais tarde pelo erro que você marcou aquela pessoa.
Isso está lá no Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É lindo, todo mundo acha bonito e pensa no Pequeno Príncipe e na flor, mas não pensa no indivíduo que agiu e criou um inimigo. Cativar é tornar cativo. Você cativa o inimigo como cativa o amigo. Com certeza. Então você é responsável por isso. E a lei de causa e efeito te permite você corrigir isso, experimentando através da reencarnação, reencontros. Acreditando ou não, todos nós reencarnamos, porque é um mecanismo do universo. Veja só, suponha que você mate uma pessoa, você tirou a vida dela, porque você não matou o espírito continua vivo, mas você tirou dela a oportunidade reencarnatória. Você tirou ela do corpo físico, porque você destruiu o corpo físico dela. Como é que você compensa isso? Você tem que devolver a vida para ela, vai ser pai dela numa nova encarnação. Devolve a vida. Não é simples? E não é elegante? E não é maravilhoso? Uma bênção. Deus é sábio. Ele constrói as coisas para o nosso bem. As leis divinas são para a nossa felicidade. Com certeza. E as leis divinas estão esclarecidas na doutrina espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, chamado Leis Morais. Que é uma das mais importantes, Otacílio. Todas são importantes, porque você não vai compreender isso se não compreender a realidade espiritual. Então tudo é importante. O Livro dos Espíritos é todo ele importante. Da primeira pergunta, que é Deus, até a última. Se pode existir felicidade na Terra. E pode existir felicidade na Terra? A leitura da resposta é linda. A gente não vai falar a resposta aqui no programa. Quem quiser saber a resposta antecipadamente, leia a última pergunta do Livro dos Espíritos e a sua resposta. Ótimo. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chopp pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem Tijucar. Tijuca Restaurante Bar. O Ministério da Cidadania, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2019. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. O mais completo site de notícias de Araraquara e região mudou e abre suas portas para a participação do internauta em tempo real. www.portalmorada.com.br. Os fatos que movimentam a cidade, a política que muda a vida do país, esporte e cultura para todos os estilos. www.portalmorada.com.br. A força da informação regional com análises, comentários e opiniões de colunistas e jornalistas antenados com os últimos acontecimentos da cidade, da região e do mundo. www.portalmorada.com.br.
A informação além da notícia. Única FM, agora com mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM, 101,3. Líder em audiência qualificada. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o Livro dos Espíritos, mas eu tenho um recadinho para vocês que querem sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, que é a revista, o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita pela qualidade e profundidade de seus textos, expandindo sempre o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br. O número da Televendas é 3382-1066 e o WhatsApp 16992706675. Entre no site e assine, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje eu também vou fazer um convite mais do que especial para vocês. O Centro Espírita O Clarim, de Matão, promoverá no dia 3 de maio, numa sexta-feira, às 7h30 da noite, uma homenagem ao escritor, médium e palestrante espírita Raul Teixeira, um dos maiores nomes do movimento espírita nacional e internacional. A gente não pode perder, dia 3 de maio, eu encontro todos vocês lá, ok? E a gente volta aqui para o nosso bate-papo com Otacílio Rangel. E eu acho, Otacílio, que a gente não pode deixar as pessoas na mão. Não. Tá todo mundo curioso para saber a história da última pergunta. Eu vou ler aqui a última pergunta. A gente pode ler a penúltima e a última, Otacílio? Lê a penúltima, porque ela faz uma referência no ensinamento de Jesus. Olha lá, a penúltima pergunta do Livro dos Espíritos. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo fala em sentido figurado. Ele queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Essa pergunta é muito interessante e a resposta que os espíritos dão também é maravilhosa. O que a gente pode tirar disso aí? Quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, ele não quis dizer que a felicidade não existe no nosso mundo. Ele quis dizer que ela não é feita com as coisas transitórias deste mundo. Então a felicidade pode existir nesse mundo, mas ela não é feita com as coisas deste mundo. Você observa que a grande maioria das pessoas estão preocupadas e confundem felicidade com a posse dos bens materiais. É isso mesmo. Ter felicidade é ter dinheiro, ter recurso, viajar, poder estar bem com todo mundo, ter saúde, comprar um remédio, ir no médico. Então, enfim, nós estamos cuidando do corpo. Mas a felicidade não é do corpo, porque quando ele morre, se o espírito não é feliz, ele sai tão infeliz quanto ele estava no corpo. Então a felicidade é espiritual. É um sentimento da alma, do ser interior. Não é, Otacílio? Porque como que a gente pode equilibrar as necessidades materiais que a gente tem enquanto estamos aqui na Terra? Porque a gente tem que exceder a matéria, certo? Mas nós somos matéria hoje. Nós estamos na Terra, no planeta. Nós não somos. Nós estamos utilizando os recursos da matéria. Nós estamos matéria. E como e como equilibrar essas necessidades? E como exceder mesmo? Entender o papel da matéria. Como que você entende, Otacílio? Material didático. Material didático. Quero saber tudo. O corpo físico é o material didático do espírito para ele progredir. Cuidar do corpo
é importantíssimo. Mas é mais importante cuidar da alma. Com certeza. Porque a alma é imortal e o espírito, o corpo é transitório. Por mais cuidado que você tenha com o corpo, ele vai morrer. Ponto final. Não é? Você vai ficar sem ele. Isso é uma realidade determinística, vamos dizer assim. A morte é uma determinação da natureza biológica. Mas o corpo é um instrumento do espírito. É mais ou menos assim. Você compra um carro bonito e adora o carro bonito. Mas se você gostar mais do carro bonito do que das pessoas, você mata uma pessoa por causa do seu carro. Tá certo? Então, vamos fazer diferente. Vamos cuidar do carro para ele nos servir, mas vamos cuidar muito mais do espírito, do chofer, do motorista que usa o carro. Nós temos então, que é essa visão dos nossos sentimentos, nossos Isso, pensamentos. exatamente. Educar os nossos pensamentos Isso. e sentimentos para ter comportamentos melhores. Isso. Sermos uma pessoa gentil, educada, amorosa, responsável, solidária, capaz de ajudar o próximo naquilo que lhe é de competência, porque você, por exemplo, tem uma profissão. A sua profissão serve para você ganhar dinheiro e sobreviver e cuidar do corpo e da vida material. Mas você pode transformar a sua profissão no ato de servir. Então, um pedreiro, por exemplo, que vai fazer uma casa para você, ele pode fazer a casa para poder ficar o mais rápido possível, né, liberado daquilo e receber o dinheiro. Mas ele pode fazer uma casa tão boa quanto ele gostaria que fosse construída para ele. Veja a diferença. Esse é o comportamento que a gente deveria ter, pensando como ser espiritual. Fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente. Então, a felicidade pode existir neste mundo, mas ela é feita com os ingredientes espirituais. Sempre. A última, né? Porque a gente não pode deixar o nosso telespectador na mão. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Vou ler para você. Você fala com a gente, você interpreta, Otacílio. O bem reinará na Terra quando? Então, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são realmente as chagas da humanidade. São as duas fontes de tudo que é desequilibrado. A gente pode dizer isso assim, porque você veja, né, uma pessoa quando aprende muito e fica orgulhoso de si e acha que é melhor do que os outros, o conhecimento dele vira uma arma de ferimento, de agressão, de arrogância, né? Então, isso não é bom, tá certo? Mas se ele tem sabedoria e usa a sabedoria para criar felicidade à sua volta, ele é sábio, não é? Ele transforma o conhecimento em algo de bom para todo mundo. Não é? Um cientista que está trabalhando no laboratório descobrindo novas coisas, ele está fazendo bem para a sociedade. Claro. Porque ele está transformando o conhecimento em recursos que pode virar tecnologia e beneficiar a vida, facilitar a vida material das pessoas. Não é? Então, a ciência ajuda muito a melhorar a qualidade de vida material do ser humano. Mas se o cientista é moralmente equilibrado, ele não só faz isso, como dá um exemplo de comportamento. Então, ele ajuda moralmente também. Certo? Então, essa postura é que vai fazer com que a sociedade humana torne-se uma sociedade melhor. Nós estamos vivendo um momento, né, de profunda atividade intelectual. Nunca nós criamos e desenvolvemos tecnologia tão rapidamente como a gente faz hoje. Mas estamos vivendo ao mesmo tempo um vício terrível, que é a indiferença moral. E isso é triste, porque essa indiferença moral cria desentendimento entre os povos, estimula a inteligência para criar mais armamentos, como já está começando a acontecer nesse diálogo
infeliz entre os Estados Unidos e a Rússia. Obviamente que a China não vai ficar de fora, a Coreia do Norte não vai ficar de fora, a Índia, que já tem, todos eles têm armas nucleares. E os países que não têm ficam espremidos no meio desse diálogo horroroso. Não é? A Câmara Comercial Internacional deveria ser um instrumento de troca de riquezas entre os povos, não de exploração de um povo pelo outro. Realmente. Então você veja o que falta para o mundo. Regras morais, comportamento moral. Nós nunca produzimos tanto alimento como a gente produz no mundo. Todo mundo podia comer 2 vezes por dia no mundo inteiro. No entanto, tem mais de 1 bilhão de pessoas passando fome. Infelizmente. Por causa de distribuição e ganância. Sim. A produção é estocada em silos para esperar preço melhor e os ratos comem. Haverá um dia em que as inteligências serão assalariadas pelo bem. Pelo bem que faz. As grandes inteligências estarão a serviço da bondade. Os cientistas e filósofos estarão comprometidos com o bem da humanidade. É verdade. Que chegue logo esse dia, Otacílio. A gente tem que finalizar aqui o nosso programa. Eu vou falar uma pequena heresia aqui, né? O lixeiro que trabalha de noite, incomodando às vezes as pessoas que vão atrás do caminhão de lixo e sentindo um mau cheiro e querendo logo ficar livre, é tão ou mais importante do que o médico que atende um indivíduo que está doente, porque ele, o lixeiro, é que mantém a saúde da cidade. É isso não é? mesmo. E a gente paga ele muito pouco e os médicos ganham muito bem. É isso mesmo. E a gente finaliza aqui o Esferas da Vida de hoje agradecendo. Muitíssimo obrigado, Otacílio, pela sua presença aqui. A gente sabe que não é fácil trazê-lo ao vivo à noite aqui para Araraquara. Por isso a gente agradece de todo o nosso coração. Eu que fico muito agradecido, Priscila, porque a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas a compreenderem que o mundo só será melhor quando cada um de nós individualmente nos tornarmos melhores. É muito importante. Não haverá melhora do mundo por decreto, né? Só haverá melhora do mundo quando cada cidadão se melhorar. Com certeza. E a gente agradece a sua audiência. A gente volta a semana que vem às 10h30 da noite ao vivo. E hoje a gente faz um agradecimento especial para onde quer que ele esteja, para o Allan Kardec, para todos os espíritos superiores que nos trouxe o Livro dos Espíritos. Certo, Otacílio? Perfeitamente. Somos gratíssimos a Somos ele. muito gratos. Uma grande gratidão para todos. Um super beijo e até a semana que vem. A alma que é vibração, vida e essência está nas luzes da sobrevivência. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.